por este privilégio de mais uma vez estar ministrando a Santa Palavra. Quero também aqui agradecer a liderança do grupo de missões, a missionária Marineuza, o pastor Jaziel, que nos fez os convites. Que Deus abençoe. Eu louvo a Deus também pela vida dos obreiros que aqui estão, o nosso pastor, que Deus possa abençoar, e a vida de toda a igreja que aqui se faz presente. Você está no melhor lugar, como já foi dito hoje. Você está no melhor lugar. Então, hoje é motivo de glorificar, de exaltar e de bendizer o nome do Senhor, porque Ele se faz presente. Glória a Deus. Irmãos, quando nós chegamos aqui, Ele já estava, porque o nosso Deus, Ele é onipresente. Então, Ele sendo onipresente, Ele está em qualquer lugar. Não é como muitas pessoas dizem que Ele vai. Às vezes nós oramos errado, pedindo: Deus vai em tal lugar. Deus não vai, porque Ele já está lá, porque Ele é onipresente. Então, Deus, Ele está nessa noite aqui. Quando nós chegamos, Ele já estava. Então, é por isso que nós temos essa liberdade de adorar a Ele. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, nós temos esse dever de adorar a Ele, de glorificar, de exaltar e bendizer o seu santo nome, porque Ele é grande e maravilhoso. Oh, glória, Deus é fiel. Queridos, hoje, grande culto de missão, um dos cultos mais importantes, aonde falamos de obras, aonde falamos do reino de Deus. Claro que todos os cultos a gente prega o reino de Deus, mas o culto de missões é algo muito profundo, porque é algo que fala sobre amor, sobre resgate de vidas, aonde o nosso próprio Deus, Ele sentiu esse amor pelas nossas vidas, a ponto de dar o seu único filho. Então, o culto de missão é algo muito profundo. Queridos, o texto que nós lemos é um texto aonde o profeta Isaías, ele está profetizando em um tempo difícil, um tempo de crise espiritual, moral. Ou seja, o povo de Israel era um povo que de vez em quando eles se desviavam dos caminhos do Senhor. E quando o povo de Israel desviava-se do caminho do Senhor, era necessário que Deus levantasse profetas para repreendê-lo, porque Deus, ele tem as suas maneiras de repreender os seus servos quando eles caem em pecado, quando eles se desviam dos caminhos do Senhor. Só que Isaías, ele foi levantado como profeta para corrigir, para exortar o povo de Deus, o povo que estava no caminho errado. E toda vez que nós olhamos na Bíblia, quando se fala de Deus levantando o profeta, toda vez que nós lemos nas Escrituras, sempre é Deus usando o profeta e corrigindo alguém de um erro. Por exemplo, Davi, quando Davi ele peca perante Deus, Deus ele levanta o profeta Natã para que repreendas o Davi em pecado, e Deus falou com o profeta Natã e enviou até Davi para que repreendesse Davi do seu pecado. Nós olhamos também o próprio Isaías, quando ele vai na casa do rei Ezequias, repreender o rei Ezequias porque ele estava vivendo de uma maneira errada no caminho do Senhor. Ou seja, era Deus repreendendo o rei Ezequias dos seus maus caminhos, dos pecados. Então deixa eu falar algo para você nessa noite.
não se assuste e muito menos fique com raiva quando Deus levantar alguém para profetizar na tua vida te repreendendo. Porque tem gente que não gosta de ser repreendido quando o profeta vem repreender ele, mas gosta de receber uma profecia, que Deus está mandando carro, Deus está mandando dinheiro na conta, Deus está dando chave de casa, chave de moto, e nem toda vez vai ser essa profecia que Deus quer entregar para a nossa vida, mas às vezes a profecia que Deus quer nos entregar é: te arrependa, te coloca na posição, eu quero te usar mais, eu quero te levar no lugar mais profundo, mas só que para isso acontecer, você tem que se arrepender, ouvindo a voz do profeta, sem que você peque contra ele, não gostando do que ele está falando, porque vai ter coisa que nós vamos ouvir, que nós não vamos gostar, mas é Deus falando, e toda vez que Deus fala, através de um profeta, e você fica irado, você fica com raiva, você não está ficando irado e nem pecando contra o profeta, mas você está pecando contra Deus, e esse é o maior pecado que existe, é o pecado quando você se rebeleia contra o próprio Deus. Foi por isso que Satanás, ele caiu do céu por causa de sua rebelião, e quando ele foi ser repreendido, ele não gostou, e ele preferiu batalhar com os anjos, do que se humilhar, do que se entregar novamente, por mais que não tivesse mais jeito. Oh, glórias! Porque o pecado, quando ele entra na nossa vida, ele destrói. E quando o pecado ele destrói, irmãos, às vezes a pessoa nem se levanta mais, ela se levanta. Às vezes a pessoa nem conseguir voltar mais para os caminhos do Senhor, ela volta. Às vezes ela diz: não, eu preciso largar isso aqui primeiro para depois eu voltar. Não, meu irmão, você tem que dar primeiro o passo, para depois Deus te limpar, para depois Deus te libertar. Jesus olhou para os seus discípulos, em João capítulo 15, ele disse: vós já estáis limpo pela palavra. Então é a palavra, não é o teu querer, mas é a palavra que limpa o ser humano do pecado. Oh, glórias! Oh, Espírito Santo! Então Isaías aqui, ele está profetizando em tempos difíceis, tempo de pecado. E Isaías não foi o único profeta que foi levantado em um tempo difícil, mas teve muitos outros profetas que foram levantados para repreender o povo de Deus quando eles estavam no pecado. Por que não se lembrar de Elias? Elias, ele foi levantado em um tempo difícil, o tempo onde o povo estava vivendo, um momento de idolatria, de culto a Baal, e foi preciso Deus levantar Elias, para que Elias o repreendesse, a ponto de Jezabel se levantar contra Elias e mandar um recado dizendo que tiraria a vida de Elias. Também nós olhamos para a vida do profeta Eliseu, que deu a continuação de repreensão ao povo de Israel, quando estava também no mesmo pecado, pecado de idolatria, corrupção, pecado aonde estava sendo ali de contramão com Deus. Nós olhamos também para a vida de Jeremias. Jeremias também pregou em um tempo difícil, tempo de idolatria, tempo de perda esperança no exílio. O povo estava perdendo a esperança, ou seja, o povo estava em pecado porque já tinha perdido a esperança, porque já tinha perdido ali o foco em Deus. Nós também olhamos para o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel também foi levantado em um tempo difícil, um tempo de crise espiritual, aonde Ezequiel foi levantado, aonde o povo estava desanimado espiritual e estava vivendo também um período de idolatria, um período de pecado contra Deus. Nós olhamos também para a vida de Oséias. Oséias também foi levantado em um período de crise espiritual e moral, ou seja, pecado. Oséias foi levantado em um tempo espiritual e moral. Deus comparou o povo de Israel como um adúltero, ou seja, alguém que estava adulterando contra Deus, a ponto de Deus pedir para que Oséias se casasse com uma
prostituta. Ou seja, Deus queria resgatar o povo, mas era preciso o povo se arrepender perante Deus. Nós olhamos também para a vida do profeta Amós. Amós também, ele enfrentou um período difícil, um período onde o povo estava vivendo a injustiça social, a opressão aos pobres. Meu Deus do céu, tem pessoas, irmãos, que em vez de ela ajudar, ela prefere matar o irmão. Em vez de ela ajudar, ela prefere oprimir o irmão. Ou seja, Deus quer te levantar como profeta nesse período difícil. Nós olhamos para a vida também do profeta Zacarias. Zacarias também pregou em um tempo difícil. Foi levantado em um período onde o povo estava usando de desonestidade a Deus. Um povo que estava vivendo em um período que não estava mais se honrando a Deus, os propósitos de Deus. Nós olhamos também para a vida do profeta Malaquias. Malaquias, frisa, também estava vivendo um período de crise espiritual, ou seja, ele estava vivendo um período de corrupção, um período de frieza espiritual. Deixa eu falar algo para a amada igreja. Todo aquele crente que desanima na fé, que começa a perder a sua espiritualidade com Deus, a tendência é só cair, a tendência é só pecar, a tendência é só ficar no chão e não se levantar mais. Deixa eu dizer algo para a amada igreja: você tem que se levantar, mesmo em tempos difíceis que nós estamos vivendo, tempo de prostituição, tempo de adultério, tempo de lascívia, tempo de corrupção, tempo de blasfema contra Deus. Mas eu quero dizer e profetizar para a amada igreja: Deus te chamou como profeta para profetizar nesse tempo difícil. Irmãos, eu sei que não é fácil profetizar para ímpios, mas é Deus te chamando e dizendo: profetiza, porque tu não é melhor do que ninguém. Os meus profetas, os meus apóstolos profetizaram em tempos difíceis, mas tem gente por aí que só quer profetizar quando tudo está bem, quando tem o cachê alto, quando tem a vida, a conta cheia de dinheiro. Tem gente que quer profetizar só quando a igreja chama e deixa ali já o hotel VIP preparado para ele, e quando chega no culto não prega mais o que está na escritura, só quer pregar as fábulas, só quer pregar aquilo que é canções para o ouvinte dos ímpios. Mas só que nessa noite eu quero pregar a verdade para você, dizendo: te arrependa enquanto o céu está próximo, te arrependa enquanto o nosso Salvador está de braços abertos. Oh, glória! Oh, Espírito Santo. Eu não concordo com gente, irmão, que prega e bota um valor estipulado e bota um valor absurdo. Sabe por que eu não concordo? Porque quando Paulo pregou o evangelho, o cachê dele foi morrer degolado. Quando Pedro, ele foi recebeu o cachê dele, ele foi morrer em uma cruz. Mas hoje está tudo normalizado, irmão. Aí dentro das igrejas começa a virar uma bagunça, aí vira bagunça, aí o povo começa a idolatrar, aí o povo começa a pegar o ritmo do mundo e dizer: não, é porque o mundo está atualizado. Nós também temos que nos atualizar, mas é de acordo com a Bíblia, é de acordo com a palavra, é de acordo com Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluias. Oh, Espírito Santo. O povo de Israel estava em pecado. Deus levanta Isaías. Mas só que Isaías, sendo profeta de Deus, ele não vai somente olhar para o lado do pecado. Isaías, ele vai olhar também o lado da solução, porque na vida do ser humano, enquanto ele tem vida aqui na terra, tem o lado do pecado, tem o lado da falha,
tem um lado dos erros, mas também tem um lado da solução. O lado da solução é quando a pessoa, ela decide se arrepender de corpo, alma e espírito e se entrega a Cristo como seu único suficiente Salvador. Porque tem gente que acha que por aí, tem gente que diz que Deus só quer o nosso coração, mas isso é mentira, irmão. Deus não quer só o nosso coração, mas Ele quer o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É por isso que a Bíblia nos exige a santificação. Eu não estou nem aí se a palavra saiu errado, mas Deus, Ele quer de nós a santificação, porque crente que não se santifica, o caminho dele, o destino dele é o inferno. Crente que não se santifica, não tem o galardão no reino da glória, porque o crente que se santifica, ele anda guiado pelo Espírito, ele não anda querendo se exibir, ele não anda querendo se mostrar todinho, ele não anda querendo dizer que ele sabe, ele não anda querendo se amostrando, dizendo que só ele pode, dizendo que só ele tem, dizendo que só ele faz. Deixa eu falar algo para você: se Deus quiser, ele te derruba e nunca mais ele te coloca para cima. Se Deus quiser, ele te abate e nunca mais ele te exalta. Se Deus quiser, ele te mata e ninguém pode fazer você viver. Então é por isso que nessa noite nós estamos aqui glorificando Ele, porque Ele é o dono da vida, Ele é o dono da eternidade, Ele é o dono, meu Deus do céu, eu estou sentindo a presença dEle aqui. Ele é o dono de tudo, foi Ele que fez, foi Ele que decretou, é Ele que tem a ordem final, é Ele que pode decretar o que vai e o que não vai, porque tem muitos profetas por aí que Ele prega já determinando: você vai sair dessa prova. Às vezes foi Deus que colocou o irmão nessa prova, e como é que quer que saia? Às vezes quem tem que sair é o próprio irmão, mano. Tem que sair dessa vergonhice para poder sair da prova. Oh, glórias! Crente que gosta de estar andando em pecado, irmãos, eu sinto muito em dizer, vai morrer igual o povo de Israel, rodeando em circo. Era para passar 40 dias, mas passou 40 anos, e muitos deles morreram lá mesmo. E tem crente que é assim, parece que a vida dele nunca melhora, parece que a vida dele todo o tempo é aquela mesma miséria que ele vive todo o tempo. Aí vive na dependência, mas a gente nem sabe o que acontece na vida do irmão. Às vezes a vida do irmão é fofocar, às vezes a vida do irmão é falar mal do outro, às vezes a vida do irmão é sair por aí se prostituindo, porque se prostituir não é somente baixar as roupas e abrir as pernas, não. Se prostituir é quando você peca contra Deus no seu coração. Se prostituir é quando você pega um trago de maconha, de cigarro e bota na boca, ou quando pega um copo de cerveja e coloca na boca. Se prostituir é quando você anda em mentira, falando o que não aconteceu, nem viu e fica falando. Então às vezes a pessoa quer vitória e quer sair por aí contando as vitórias, as bênçãos, mas só vive no deserto, só vive na prova. Deixa eu dizer, tem que se colocar na posição para Deus operar. Meu Deus, Espírito Santo, me dá graça. Tem que se colocar na posição para Deus fazer a reviravolta. Se você quer ter a sua página virada, você tem que andar na posição, você tem que andar de acordo como Ele quer, você tem que andar conforme a palavra dele. Se ele está dizendo que é para se santificar, se santifique. Se ele está dizendo que é para buscar mais, busca. Não deixa passar, irmãos, não deixa, porque vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos olhar para trás e às vezes a nossa vontade era só querer voltar, mas não dá mais tempo, não tem mais como, porque às vezes a velhice vai bater. Agora a fraqueza vai bater em nossas vidas, e o que resta é só lamentar, como o sábio Salomão escreveu. Vai chegar o momento que nós vamos estar numa decadência de volta ao pó da terra. Então o momento é esse, a hora é essa, a hora de buscar o arrependimento. Oh glórias, oh Espírito Santo de Deus, aleluias. Então Isaías agora, ele está pregando
profetizando e repreendendo o povo de Israel, porque o povo de Israel está no pecado. O povo de Israel está vivendo em escuridão. E toda vez que nós falamos em pecado, nós falamos em escuridão. Toda vez que nós falamos em pecado, nós falamos em trevas. Nós falamos em destruições. Toda vez que nós nos posicionamos para falar a respeito do pecado, nós estamos falando de decadência espiritual, morte espiritual. É por isso que o profeta, ele está profetizando aqui, e ele está dizendo que o povo está na escuridão. Só que na escuridão eles veem uma luz. Então essa escuridão que eles estão vivendo é a consequência do pecado. Porque desde quando Adão e Eva eles caem no jardim, o pecado ele entrou de vez no mundo, trazendo as consequências, trazendo morte espiritual, trazendo enfermidade, trazendo a velhice, trazendo muitas outras consequências. E agora, o pecado ele está no mundo. E quando o pecado entra no mundo, o único jeito que o ser humano tinha de viver era na escuridão, era viver nas trevas. Ou seja, era um povo que estava vivendo na escuridão, não tinha mais jeito para eles. O pecado já tinha entrado no mundo, o pecado já tinha tomado conta. Então o povo estava vivendo em uma decadência espiritual, o povo estava debaixo da maldição do pecado. Mas só que Isaías, profetizando a vinda do Messias, ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então o povo estava na escuridão, mas eles viram a luz. Isaías repreendendo o povo de Israel, mas ao mesmo tempo o profeta Isaías, ele estava mostrando uma solução. Mas só que mesmo o povo de Israel, ouvindo a profecia de Isaías a respeito da solução, eles estavam ainda pecando contra Deus. Mas só que Isaías, ele vai mais adiante nessa profecia da vinda do Messias, aonde seria a solução para o povo se arrepender, a solução de o povo ter uma nova oportunidade. A profecia que Isaías está trazendo é uma profecia aonde? Era uma profecia que estava trazendo a liberdade do homem novamente. Era uma profecia aonde o povo ia ter um novo sorriso, uma nova alegria. Então Isaías, quando ele chega no versículo de número 6, ele vai dizer, profetizando: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías está profetizando acerca do Messias, acerca do menino que iria nascer, para trazer a nova esperança para o mundo, acerca do menino que ia nascer, para trazer uma nova chance, um novo conserto, um novo renovo com o povo. Meu Deus do céu, eu acho que você não está entendendo essa mensagem. Você não tinha mais jeito, nós não tinha mais jeito de salvação, nós estávamos debaixo da maldição, mas só que Isaías está profetizando a vinda do Messias, aquele que viria para salvar a humanidade, e não importava o preço que seria, e o preço foi tão alto, que foi um preço de morte, foi um preço de sangue, foi um preço, meu Deus, de choro, foi um preço de tristeza, foi um preço de lágrimas, foi um preço de traição, um preço, meu irmão, que foi doloroso, mas ele não desistiu.
E sabe por que ele não desistiu? Porque desde o princípio, quando o homem cai no jardim do Éden, Deus se preocupou com o pecado do homem. Percebemos que quando Adão e Eva pecam, eles percebem que eles estão nus. E quando eles percebem que estão nus, eles vão pegar folhas e vão fazer aventais para eles cobrir a sua nudez. Mas quando Deus chega na presença de Adão e Eva, ele vai ver que o povo, que eles ainda estão nus, não é o suficiente para cobrir a sua nudez. Então Deus pega, mata um animal e pega o seu pelo e faz a roupa e veste eles. Ou seja, era Deus se preocupando com o pecado da humanidade. E quando chega na cruz do Calvário, eles pegam Jesus, sacrificam Jesus, colocam Jesus na cruz. E quando Jesus na cruz, eles sacrificam Jesus. Aí as suas vestes, eles rasgam. As vestes de Jesus é rasgada. E quando as vestes de Jesus é rasgada, a Bíblia vai nos dizer que alguns vão pegar a túnica de Jesus e vão levar para suas casas. Ou seja, é o símbolo daquilo que aconteceu lá no jardim do Éden. Deus matando o animal, pegando o pelo e colocando na nudez de Adão e Eva. E quando chega na cruz do Calvário, é Deus entregando o seu filho como cordeiro mudo. Aí o soldado mata ele, coloca na cruz. Aí eles vão, pegam a veste de Jesus. E quando ele pega as vestes de Jesus, é um sinal ou uma tipificação do que aconteceu. Ou seja, era Deus tapando a nudez da humanidade. Era Deus vestindo a vergonha da humanidade. A humanidade. É por isso que quando Jesus está na cruz, Jesus, ele é acusado de malfeitor. Quando Jesus está na cruz do Calvário, quando ele está lá pendurado, sangrando, está lá desfigurado, com a sua carne toda rasgada, Jesus está lá, e ele está lá por culpa da humanidade. E isso significa Jesus morrendo por causa da humanidade. Lá Jesus estava como um que estava passando vergonha, como um amaldiçoado. Ou seja, quem seria o amaldiçoado era eu e você. Quem seria o amaldiçoado éramos nós. Era nós que era para morrer da maneira que Jesus morreu. Era nós que era para sofrer da maneira que Jesus sofreu. Mas o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que morresse pela humanidade e para que a humanidade fosse salva, para que a humanidade fosse liberta, para que a humanidade tivesse a paz com Deus novamente. É por isso que Jesus, na profecia de Isaías, ele é considerado como o príncipe da paz, porque ele nos deu a paz da humanidade com Deus. Ele nos deu a paz entre Deus e o homem, a paz entre o homem e Deus, porque pela vista humana ninguém poderia se salvar. Por isso que na profecia de Isaías acerca do Messias, Isaías profetiza o povo na escuridão, mas ele diz: mas o povo viu uma luz, e essa luz era Jesus. Essa luz era Jesus. Essa luz era Jesus. Eu acho que os irmãos ficam até desanimados quando fala que Jesus é o Salvador. Essa luz era Jesus. Nós estávamos na escuridão, mas nós vimos uma luz, e essa luz era Jesus, o Nazareno, aquele que morreu pela humanidade. Oh glória! Oh Espírito Santo, eu sinto a presença dEle.
É por isso que a igreja foi chamada para pregar o evangelho. É por isso que a igreja, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. É por isso que a igreja é a luz do mundo. Jesus morreu pela igreja, mas a igreja aqui agora, com a presença do Espírito Santo, com a presença do Pai, a igreja está agora sujeita a pregar o ID. A igreja está sujeita a fazer a obra de Deus. É por isso que a igreja não pode ficar parada. É por isso que a igreja não pode desanimar. Ai, mas você vai dizer, mas pregador, às vezes a gente prega e ninguém quer ouvir as pregações que a gente prega. Não te preocupas, porque Deus falou para o profeta Ezequiel, Ezequiel, tu vai e tu vai pregar, mesmo que eles vão ouvir ou deixem de ouvir, mas tu vai pregar a palavra de Deus, porque se eles ouvir a palavra, eles vão receber a minha misericórdia, mas se não ouvir a palavra, eles vão receber a justiça de Deus. Oh, glórias! Oh, Espírito Santo de Deus! Meu Deus amado, Deus está aqui nessa noite. É por isso que a igreja, ela foi escolhida. É por isso que a igreja foi lapidada. É por isso que a igreja, ela foi lavada com o sangue do Cordeiro, porque Jesus, ele viu um grande valor na nossa vida. O homem não via esse valor, o homem só via apenas o miserável, pobre pecador, mas Deus olhou e disse, não, essa é a menina dos meus olhos, aonde eu vou chamar para fazer a minha obra, e em breve estará comigo no meu reino, glorificando e me exaltando, e sendo servido pelo Filho, o banquete que já está preparado. Meus irmãos, eu sinto muito em dizer para muitas pessoas, mas tem muitas pessoas que por causa do banquete do mundo, vai perder o banquete do céu, por causa do banquete da prostituição, por causa das coisas que o diabo oferece, vai ter gente que vai perder o banquete do céu, mas a igreja não, a igreja é diferente, a igreja perde o banquete do mundo, mas não perde o banquete do céu. O banquete do mundo é o diabo que serve, mas o banquete do céu é o próprio Jesus, o nosso Senhor Salvador, que vai nos servir. Oh, glórias! Eu me alegro. Oh, Espírito Santo, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem as tentações, a gente sabe que tem as dificuldades da vida, mas vai ter recompensa, vai ter galardão, vai ter coroa, vai ter exaltação, vai ter honra, vai ter glória. Meu Deus do céu, o povo de Deus, quando ser arrancado dessa terra, vai ter o privilégio de estar com o Pai, olhando Ele face a face. Meu Deus do céu, os discípulos conseguiram ver Jesus em um corpo humano, mas a igreja, pela fé, vai ver o nosso Senhor transformado em um corpo glorioso, em um corpo transformado em glória. A igreja também vai estar transformada, a igreja também vai estar com um corpo glorioso. É por isso que eu digo que não vale a pena a humanidade se corromper com as coisas desse mundo. É por isso que não vale a pena a igreja olhar para as coisas do mundo e querer imitar ela. Não, porque o Pai tem coisa melhor, Deus tem coisa muito melhor para a sua noiva. Ô glória, fique de pé comigo nessa noite, aleluia, porque o Pai está aqui nessa noite, e você foi escolhido para ser uma voz de Deus aqui na terra. Você foi escolhido para ser o porta-voz de Deus aqui sobre essa terra. Então eu quero liberar uma palavra profética para você. Mesmo em tempo difícil, você não vai desistir. Mesmo em tempo difícil, tempo aonde a humanidade